Emanuel, temos gêmeos, disse Luísa pelo telefone. Eles nasceram pequenos, apenas 2,5 kg cada um. Mas estão saudáveis e são tão fofos. Lágrimas de alegria escorriam dos olhos da jovem mãe. Finalmente, ela segurava seus bebês nos braços. A gravidez de Luísa foi um desafio difícil no início. O pai de seus filhos, Emanuel, inicialmente não era a favor de serem pais. Luísa e Emanuel trabalhavam juntos. Ela era contadora e ele era motorista em uma pequena empresa. Não seria preciso dizer que uma paixão avassaladora ou amor ardente havia surgido entre eles. Eles eram apenas jovens que se viam com frequência. Foi assim que o relacionamento deles começou. Antes disso, Emanuel havia terminado com sua noiva, mesmo com a data do casamento já marcada. Débora o havia traído com um amigo em comum, e Emanuel descobriu quando os viu se beijando em um carro. O casamento foi naturalmente cancelado e Emanuel estava procurando uma oportunidade para esquecer ela. Luísa, a nova contadora em sua empresa, aconteceu de estar no lugar certo na hora certa. A jovem nunca desfrutou de uma popularidade especial entre a população masculina. Seus cabelos ruivos brilhantes espetados em todas as direções e sardas por todo o rosto. Ela não se parecia com uma modelo. Além disso, estava acima do peso, com o qual lutava desde os tempos da escola com sucesso variável. Às vezes ela vencia, às vezes ela perdia. Emanuel foi o primeiro cara com quem ela teve um relacionamento duradouro de verdade. Naturalmente, Luísa mergulhou de cabeça, se apaixonando de todo o coração no início. Emanuel tentava esconder seu relacionamento com Luísa. Ele a esperava após o trabalho atrás do escritório. Eles não apareciam em lugares movimentados. Eles costumavam ir para o rio ou sentar em um gazebo no parque. No entanto, como eles viviam em uma cidade pequena, logo tudo ficou óbvio. Os conhecidos de Emanuel começaram a perguntar sobre seu relacionamento com a nova contadora. E o cara, apesar de sua ex-noiva, se gabava para todos sobre seu grande amor por Luísa. Esses rumores chegaram até Luísa também. Ela ficou muito lisonjeada por Emanuel se vangloriar do amor apaixonado deles em todos os lugares. A garota acreditava em seu amor verdadeiro, ou para ser mais precisa, confundia desejos com realidade. Luísa era originalmente de uma pequena vila vizinha à cidade. Ela havia se formado em uma escola técnica e trabalhava morando com sua tia, uma mulher idosa solteira. Elas viviam bem, cada uma por conta própria. Sua tia estava acostumada a ficar sozinha. Então a presença constante de Luísa a incomodava um pouco. No entanto, o fato de Luísa trazer para casa sacolas cheias de mantimentos e cozinhar para elas amoleceu um pouco sua atitude não tão receptiva. Quando sua tia descobriu que sua sobrinha estava namorando, ela teve a chance de casar sua querida parente. Um dia, Lara encontrou um teste de gravidez com 2 listras. E recentemente, a mulher notou que sua sobrinha estava com náuseas de manhã. Mas a garota não mencionou nada sobre o casamento. Tudo isso levou sua tia a querer conhecer a família do futuro marido de Luísa. E descobriu que Lara conhecia a mãe de Emanuel. Elas tinham estudado juntas. A mulher não hesitou em visitar sua futura parente. A mãe de Emanuel trabalhava como vendedora em uma loja. Então se descobriu que a mãe de Emanuel, a senhora Renata, não sabia que seu filho havia encontrado uma namorada. E o fato de ela estar grávida mergulhou a senhora Renata em choque. A conversa com Lara deu origem a uma conversa séria com o filho Emanuel. Parece que você tem uma noiva, e eu ainda pensei que você estava de luto por Débora, expressou sua mãe. Noiva? Não, eu estou apenas saindo com uma garota, mas não é nada sério, e Débora não tem nada a ver com isso. Nada sério, você diz? Então por que a cidade inteira sabe disso?
E por que a tia dela veio falar sobre o casamento? A mãe não desistiu do casamento. Estranho, nós nem estávamos pensando em casamento. O homem ficou perplexo. Você é o único que não estava pensando, mas sua Luísa está grávida. E ela, é claro, está pensando no casamento. Acho que é hora de eu conhecer sua futura esposa. Assim, Emanuel descobriu que se tornaria pai em um futuro próximo. Luísa, por que você não me contou que estava grávida? Perguntou Emanuel no próximo encontro. Eu estava com medo, a mulher evitou o olhar dele. E se você não quiser esse filho? O que devo fazer então? No momento, Emanuel não podia dizer não a ela porque todos os seus parentes já sabiam sobre a gravidez de Luísa. De qualquer forma, um mês depois, Luísa se casou com Emanuel. Eles não tiveram um grande casamento. Apenas se casaram e tiveram um jantar festivo em um grande gazebo no quintal dos pais de Emanuel. E uma reunião familiar. Então, foi decidido que o jovem casal viveria com os pais de Emanuel. Eles tinham uma casa grande de 2 andares em que havia espaço para seu filho e sua esposa. A irmã mais velha de Emanuel e seu marido já moravam na cidade há muito tempo. E é claro que ela veio para o casamento de seu irmão. Emanuel, ela chamou seu irmão de lado, para falar com ele. Não entendo como você pôde trocar a Débora por ela. A irmã olhou para Luísa, que em um vestido bege claro parecia estranha. A futura mãe visivelmente ganhou peso. Suas sardas eram ainda mais visíveis em seu rosto pálido. E seus olhos cinzentos pareciam desbotados ao sol, quase transparentes. Débora me traiu. Foi escolha dela, não minha. Respondeu Emanuel. Eu a vi ontem quando fui à loja, Joelma disse baixinho. Ela está muito arrependida, pois ela jura que não teve nada com o Renan, que ela só te ama. Você já falou com ela? O que eu deveria dizer a ela? Eu a vi beijando o Renan no carro. Joelma, eles me fizeram de bobo, Emanuel se indignou. E agora você está se fazendo de bobo, exclamou a irmã. Ela categoricamente não gostava dessa garota quieta e sem graça. Ela não é páreo para Débora, com quem Joelma era amiga há muito tempo. Enquanto isso, Luísa estava nas nuvens de felicidade. Ela estava se casando com seu amado. Ela não estava preocupada com o fato de a irmã de seu marido olhar para ela de forma desagradável. Que Emanuel mesmo estava carrancudo e nada parecido com um recém-casado feliz. A jovem simplesmente desfrutava de sua felicidade. Ela realmente amava Emanuel e, além disso, estava grávida de seu filho. A sogra tratava bem sua nora grávida, especialmente quando uma ultrassonografia mostrou que ela esperava gêmeos. A senhora Tânia soube de Luísa como eles se conheceram e como seu relacionamento se desenvolveu. Ficava cada vez mais claro que seu filho havia se casado com ela por ressentimento de sua ex-noiva. Emanuel permanecia completamente indiferente a Luísa. Ele não se interessava pelo bem-estar dela. Não a beijava, não a abraçava e nem mostrava seus sentimentos. Ele também evitava mencionar os futuros bebês, como se a mera menção deles fosse desagradável para ele. Depois de um tempo, Emanuel começou a ficar mais e mais no trabalho. A jovem esposa parecia não perceber nada disso. Ela continuaria vivendo em seu mundo mágico inventado. Se não fosse por um dia, uma loira atraente se aproximar dela na loja, Luísa sabia que aquela estranha mulher já havia namorado Emanuel. Ela se sentiu lisonjeada que Emanuel a escolheu para casar em vez de Débora. Ela não sabia o que causou isso. Sim, agora eu entendo Emanuel, disse a mulher estranha zombando, examinando Luísa de todos os lados. Luísa encolheu sob seu olhar, pois ela sabia que não estava no seu melhor. Uma figura embaçada, vestido sem forma, sardas e manchas pigmentadas em seu rosto. Não era a aparência mais atraente.
O que você quer dizer? Luísa perguntou. Eu entendo porque ele não tem pressa de voltar para casa, a mulher riu. Você sabe quem eu sou, não sabe? Eu sei que você é a ex-namorada do meu marido. Luísa disse tentando permanecer calma. Bem, não exatamente uma ex, Débora disse sorrindo para sua interlocutora. Emanuel errou em casar com você. Vocês não têm nada em comum. O que você quer dizer? Nada. E as crianças? Luísa exclamou. Bem, exceto pelas crianças. Mas ele realmente precisa delas? Você decidiu tudo sozinha e em vão. Luísa parou de ouvir depois disso. Ela se sentia doente. Seu estômago doía tanto que ela mal conseguiu chegar em casa, onde foi socorrida por uma ambulância. E agora ela estava ligando para Emanuel do hospital para alegrá-lo com o nascimento dos filhos deles. Emanuel, venha até nós, Luísa pediu ao marido. Você já pode ver as crianças. Eles se parecem muito com você. Emanuel murmurou algo ao telefone e a ligação foi cortada. Luísa tentou não pensar no que havia acontecido. Ela tinha seus filhos em seus braços. Ele não abandonaria seus bebês. Então, em poucos dias, Luísa voltou para casa com seus filhos. Eles chamaram os meninos de Gustavo e George em homenagem aos pais de Luísa e Emanuel. Os bebês eram muito agitados e cada um tinha sua própria programação. Quando Gustavo adormecia, George acordava e exigia ser alimentado. Assim que George se acalmava, Gustavo começava a chorar e exigir atenção. Luísa estava exausta. Ela estava dividida entre os dois bebês. Se não fosse pela ajuda de sua sogra, ela não teria conseguido lidar com seus filhos. A senhora Renata tirou uma licença para ajudar sua nora com as crianças. Depois, ela combinou com a mãe de Luísa e elas se revezaram cuidando dos netos, ajudando Luísa. O jovem pai tentava não se aproximar das crianças desnecessariamente. Ele ainda trabalhava e chegava tarde em casa. Ele não compartilhava onde passava seu tempo livre. Filho, disse a senhora Renata, enchendo a tigela de Emanuel com sopa. O que você está fazendo? A cidade toda está zumbindo que você está envolvido com a Débora de novo. Não foi o bastante que ela te traiu e que você tem uma esposa e filhos pequenos em casa? Isso não te incomoda? Não, não me incomoda. Emanuel olhou para sua mãe sem desviar o olhar. Eu não me importo com eles de jeito nenhum. Eu não amo Luísa, e quanto às crianças, bem, foi ela quem os quis. Então deixe ela cuidar deles. O que você quer dizer que não a ama? Sua mãe não desistiu? Por que você se casou com ela então? Aconteceu. Eu fui tolo e queria me vingar da Débora. Eu me casei por nada, eu admito. E agora, o que fazemos? Sua Débora não vai mudar. Ela vai continuar olhando para outros homens. E quanto a Luísa e as crianças? Essas são suas crianças e meus netos, seu próprio sangue. Mãe, me deixe em paz, tá bom? Eu não sei o que fazer agora. Nós estragamos tudo. E agora Luísa estava parada atrás da porta, pressionando a mão na boca para não gritar. Ela ouviu tudo o que seu marido disse. Ela tentou não se lembrar daquela conversa com Débora, tentou se convencer de que tudo era mentira. Que Emanuel a amava, mas parece que não era assim. Débora não estava mentindo. Luísa, o que você está fazendo? Por que está indo embora no meio da noite? A senhora Tânia olhou sem saber o que fazer enquanto sua nora chorava e jogava suas coisas e as das crianças em uma grande mala de viagem. Eu estou indo para a casa dos meus pais. Eu não posso ficar aqui mais. Ele não me ama. Ele está namorando ela, a jovem mulher soluçou.
A senhora Renata tentou acalmar ela, mas não sabia o que dizer. Luísa, seu pai bebe com a sua avó. Ele não pode andar. Todos eles estão na mesma casa. Por quanto tempo você vai conseguir cuidar das crianças? Não inventa coisas. Tudo vai se resolver de alguma forma. Para onde você vai? A sogra tentou convencer sua nora a ficar. Então, de repente, Emanuel disse confiante: eu fiz uma bagunça. Eu vou embora. Tanto sua mãe quanto sua esposa se voltaram para ele. Para onde você vai? Luísa perguntou ao marido. Que diferença isso faz para você? Nós ainda não vamos nos divorciar. Viva aqui. Minha mãe vai ajudar você com as crianças e as condições são melhores aqui. E eu vou alugar um lugar para morar. Eu ainda trabalho, afinal de contas. Também vou ajudar com dinheiro para as crianças, Emanuel disse. Luísa, fique por favor, a senhora Renata repetiu. Deixe quem causou essa bagunça resolver. Emanuel saiu naquela mesma noite, mas ele nunca alugou um lugar. Ele simplesmente se mudou para a casa de Débora, sua ex-namorada que tinha seu próprio apartamento. Todos na cidade fofocavam que ele havia abandonado sua esposa e seus recém-nascidos e se mudado com sua amante. Muitos não entendiam por que a mãe de Emanuel ficou do lado de sua esposa e não de seu filho. Débora também não gostou disso. Emanuel, isso é bobagem, ela protestou. Nós estamos vivendo juntos como um casal, mas eu não posso ir até a sua casa, Luísa e as crianças estão lá. Por que sua mãe não os expulsa? Quem ela ama mais? Seu próprio filho ou outra mulher que não seja Luísa? Não é sobre Luísa. É sobre as crianças. Minha mãe é apegada aos seus netos. Eles ainda são pequenos. Ela está preocupada que Luísa terá dificuldade sozinha. Então ela está tentando ajudar ela, Emanuel justificou sua mãe. Ela deveria estar tentando te ajudar em vez disso. Seus pais não são pessoas pobres e nós temos que nos espremer no meu pequeno apartamento enquanto sua Luísa é praticamente a dona da casa de 2 andares deles. Débora estava irritada, mas não podia fazer nada. Tudo estava decidido para ela. Enquanto isso, Luísa aos poucos começou a se recuperar. Em princípio, ela não tinha tempo para relaxar e cair em tristeza. Os bebês começaram a dentição e havia ainda menos tranquilidade na casa. Gustavo e George agora só dormiam do lado da mãe ou nos braços de alguém. Então os membros da família estavam tendo um tempo difícil, mas as crianças estavam crescendo pouco a pouco e a vida estava melhorando. Emanuel, como prometido, dava metade do seu salário para sua esposa e filhos. Ele ainda se sentia culpado. Ele raramente voltava para visitar eles, pois ele tinha vergonha de olhar nos olhos de Luísa e de sua mãe. Os bebês que choravam constantemente também não o inspiravam. No entanto, ele descobriu que viver sozinho não era tão doce quanto ele esperava. Em primeiro lugar, o dinheiro que ele ganhava era insuficiente, especialmente porque Débora estava acostumada a viver sem negar a si mesma nada. A garota também trabalhava, mas acreditava que seu salário era só dela. Embora o salário de Emanuel fosse compartilhado, Débora não era uma dona de casa ideal. Ela não cozinhava almoços como sua mãe fazia. Frequentemente esquecia de lavar e passar as roupas do seu amado. Ela não se apressava para cercar Emanuel com cuidado e amor. Ela esperava que ele fizesse isso por ela, mas Emanuel pensava que ao deixar sua família, tinha mostrado a Débora que a vida com ela era sua escolha consciente. Isso deveria ter deixado ela feliz, na opinião dele. No entanto, claramente não era suficiente para Débora. As discussões entre eles se tornaram mais frequentes. Débora não queria apenas viver com Emanuel, mas ser a dona completa da casa dele. Embora fosse a casa de seus pais.
Acho que está na hora de Luísa voltar para casa. Emanuel, você não está planejando morar com ela, está? Perguntou Débora. Claro que não estou planejando morar com ela. No entanto, também não vou expulsar Luísa e as crianças. Como eu já disse, vou ganhar dinheiro para nós. Luísa e as crianças podem morar com meus pais. Mas por quê? Exclamou Débora. Porque ela é minha esposa e os filhos dela são meus filhos também. Bem, então se divorcie e a deixe seguir seu caminho. Primeiro, ninguém vai nos divorciar até que as crianças completem 1 ano. Segundo, mesmo após o divórcio, eles não deixarão de ser meus filhos. Eu não vou expulsar eles, especialmente porque a casa dos meus pais e minha mãe sugeriu que eles morassem lá. Isso não pode durar para sempre, disse Débora. Dentro de 1 ano, Gustavo e George se acalmaram um pouco. Eles começaram a dormir em paz durante a noite e começaram a andar em diferentes direções. Foi uma sorte que o quintal estivesse cercado. Caso contrário, seria necessário procurar os meninos por toda a parte. Um dia, Emanuel e seu pai construíram um tanque de areia e penduraram balanços no quintal. Agora as crianças tinham um lugar para brincar. Depois do trabalho árduo, a senhora Renata convidou todos para a mesa. Você emagreceu, filho? Ela olhou tristemente para Emanuel. Eu tenho que trabalhar muito. Às vezes não tenho tempo para comer. Respondeu o homem, baixando os olhos. Ele preferiu não contar à mãe que Débora não cozinhava nada, e geralmente comiam produtos semi-prontos. Quando Emanuel tinha tempo, ele cozinhava para si mesmo e para Débora, porém, ultimamente, o trabalho havia aumentado devido à temporada, então ele frequentemente ficava com fome porque não tinha tempo para cozinhar. Quando ele voltava para casa, muitas vezes encontrava Débora dormindo, e a geladeira estava vazia. Às vezes, ele simplesmente não tinha forças para cozinhar ou esperar uma entrega. E ele acabava dormindo com fome. Nesse momento, Luísa entrou na sala de jantar. Emanuel não havia muito tempo. Quando ele visitava seus pais, a mulher evitava cruzar seu caminho. Emanuel, é claro, também não insistia em encontrar ela. Então agora Emanuel até assobiou de surpresa. Sua esposa havia mudado além do reconhecimento, Luísa ainda tinha cabelos ruivos indomáveis, mas agora estavam presos em um rabo de cavalo grosso. Seu rosto ainda estava coberto de sardas, mas agora elas não eram tão intensas. Pelo contrário, davam à jovem um charme irresistível. Agora uma mulher ruiva, esbelta e atraente com olhos cinzentos enormes como o céu antes de uma tempestade estava na frente de Emanuel. Dizer que ele ficou surpreso seria um eufemismo. Ele olhou para sua esposa e não a reconheceu. Você mudou, disse ele. E ele disse, para melhor. E ele mesmo percebeu quão inúteis suas palavras soaram. Era difícil chamá-las de elogios. Obrigada, disse Luísa tranquilamente. Seus olhos brilhavam com uma luz calorosa e calma. Ela havia se encontrado como mãe até agora e isso era o suficiente para ela. Talvez os meninos precisem de algo mais. Me diga, não seja tímida. Estou sempre feliz em ajudar. Emanuel não tirava os olhos de Luísa. Ela sorriu e Emanuel sorriu de volta. Sinceramente falando, eu vim pegar água para eles, mas vamos ver as crianças. Você as conhece bem, disse a mulher. Um pouco depois, Emanuel saiu para a rua com Luísa. Era a primeira vez que ele passava mais de 1 hora caminhando com as crianças. Ele até conversava e brincava com eles. Sabe, Paulo, disse a mãe de Emanuel, observando pela janela enquanto seu filho jogava Gustavo e George para cima, um por um, acho que eles ainda podem se entender. Ele não está tendo um tempo fácil com a Débora, concordou o pai de Emanuel. Uma coisa é namorar,
mas morar junto é uma história totalmente diferente. Ela é uma mulher que quer dinheiro, mas Emanuel é muito orgulhoso para admitir. A senhora Renata assentiu. Ela conhecia muito bem a melhor amiga de sua filha mais velha. A mãe sábia sabia o que Débora estava procurando e entendia que Luísa seria a melhor esposa para seu filho. Mas infelizmente, não era ela quem escolhia. Emanuel foi embora somente à noite. Seu encontro com Luísa despertou antigas lembranças e algo mais que ele ainda não entendia completamente. Por que isso demorou tanto tempo? Protestou Débora. Deveríamos ter ido ao karaokê hoje. Eu te liguei 100 vezes e você continuou me ignorando. Você quer voltar para sua ex-mulher? Me diga, falou Débora. Ouça, Débora, estou tão cansado, vamos evitar discussões agora e eu não quero ir a lugar nenhum. Vamos ficar em casa e assistir a um filme ou algo assim. Minha mãe me deu uns pastéis de repolho, Emanuel sugeriu. Sabe, Emanuel, acho que está na hora de você se aposentar. Esperei por você o dia todo, me arrumei para ir ao cinema, Débora disse zangada. Se você não quiser ir, eu vou sozinha. E foi assim que aconteceu. Emanuel ficou em casa enquanto Débora foi ao karaokê. Espere só, vou te mostrar, sibilou ela, discando o número de Renan. Todo fim de semana, Emanuel agora passava com sua esposa e filhos. Ele inventava todo tipo de desculpa para Débora, e ela ficava cada vez mais chateada. Se Emanuel dizia que só queria ver seus filhos crescerem, então Débora não falava com ele por vários dias. Se você quer tanto assim, volte para sua esposa e veja eles todos os dias, ela disse com raiva. Vou pensar nisso, Emanuel respondeu, como se fosse uma brincadeira. Enquanto isso, o relacionamento entre Emanuel e Luísa melhorava gradualmente. Eles conversavam sobre seus filhos, vida, conhecidos em comum e planos para o futuro. Talvez devêssemos nos divorciar, Luísa perguntou um dia. Você está vivendo com outra mulher, talvez você queira oficializar com ela. As crianças já estão crescidas, então podemos nos divorciar sem problemas. Se você quiser. Vamos com calma, sussurrou o homem baixinho. Afinal, temos 2 filhos. Emanuel olhou diretamente nos olhos de Luísa. Ela não desviou o olhar, e ela permaneceu em silêncio. Embora seu coração batesse forte no peito. Sim, ela ainda amava seu marido. Ela o amava, apesar de tudo que havia acontecido entre eles. E mesmo que sua amiga, para quem ela havia confessado uma vez, a criticasse, dizendo que ela não tinha orgulho, para Luísa, o amor era mais importante. A jovem mulher estava determinada a aproveitar todas as chances que a vida lhe dava. Luísa sabia que só seria feliz com Emanuel. Bem, então ela não teve orgulho naquela noite. Emanuel não foi para casa. Ele inventou para Débora que precisava fazer uma viagem de negócios urgente. Provavelmente ela não acreditou nele. O homem não explicou. Estou traindo minha amante com minha própria esposa, pensou ele adormecendo nos braços de Luísa. Quanto a Luísa, ela ficou feliz que, naquele momento, Emanuel estava com ela. Aquele amor e adoração podiam ser lidos em seus olhos. Aquilo era suficiente para a mulher. Os pais do jovem fingiram que nada estranho havia acontecido no dia seguinte. Emanuel foi buscar suas coisas e Débora estava furiosa. Ela estava tentando entender as coisas, mas então se acalmou abruptamente. E dali, Emanuel empacotou seus pecados em silêncio. Sem se despedir, ele fechou a porta atrás de si, então ela pegou o telefone e discou um número familiar. Se um homem não podia proporcionar a ela uma vida bonita, ela teria que deixar que outro fizesse isso recentemente. Renan sugeriu que ela o acompanhasse. Ele estava indo para a Turquia de férias.
Débora hesitou porque não estava certa sobre seu relacionamento com Emanuel. Mas agora ela concordou sem hesitação. Vendo Emanuel com a mala, Luísa se jogou sobre ele, chorando de felicidade. E novamente, Emanuel se sentiu como um herói, trazendo felicidade para sua família. Seus pais observaram a reunião familiar, sorrindo. Você estava certo, querida, disse o pai de Emanuel. Ele voltou para sua esposa. Eu sempre estou certa, querido. Sorriu sua esposa. Longe dali, uma conversa estava em andamento. Sim, Renan, eu vou me casar com você, respondeu Débora a seu companheiro, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Após alguns minutos, olhando para o belo anel de diamante dado a ela pelo homem e pelo amor, Débora pensou, bem, isso nem sempre é garantia de relacionamentos felizes, mas podemos tentar ser felizes. Enquanto isso, do outro lado da terra, Luísa estava feliz com Emanuel. O amor é a coisa mais importante. O amor salvou nosso casamento. Ela se maravilha nos braços de seu marido. E ainda não conseguia acreditar em sua felicidade. Cada uma dessas mulheres estava certa à sua maneira. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!